A Libertadores de 2026 começa agora, tá? Começa em dezembro. Começa no dia em que a Conmebol faz o sorteio das 3 primeiras fases do maior torneio do continente. E, Cássio, eu não tenho nenhuma dúvida e não acho que é exagero algum a gente falar que uma competição que depende do sorteio na sua composição eliminatória, na sua composição de grupos, ela realmente começa quando as bolinhas são abertas, tá? A gente viu isso em 2 cenários distintos do Bahia nessa temporada de 2025. Quando o Bahia foi para esse sorteio, o Bahia deu uma sorte considerável ao enfrentar o The Strongest na segunda fase, ou seja, como jogo de ida na Bolívia, jogo de volta em Salvador, e na fase decisiva enfrentou o Boston River, tá, do Uruguai, uma equipe menor, tá, do país vizinho. Empate, os 2 jogos, empate fora de casa, Sim. 1-1 na altura de La Paz, 0-0 em Montevidéu e vitórias do Bahia, triunfos do Bahia Isso. na Fonte Nova. E aí, Cássio, quando o Bahia foi para a fase de grupos, a gente viu o oposto. A gente viu o Bahia cair num grupo com o Internacional, com Atlético Nacional da Colômbia e com o Nacional de Embora Montevidéu. tenha tido a chance na última rodada ainda Sim, contra o Internacional, mas perdeu. Detalhe, passou com uma campanha que por vezes, assim, isso. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, ficou em terceiro lugar. O Internacional acabou sendo líder com Mas 11, é, mas enfim, caiu num grupo dificílimo isso. e foi jogado para a Sul-Americana, né. E aí, o Bahia viveu na sua pele as 2 faces do que um sorteio determina. Um caminho muito fácil para sair da chamada pré-Libertadores e chegar à fase de grupos, mas na fase de grupo as bolinhas pesaram contra o Bahia. Com essa com esse resgate de 2025, a gente vai olhar o cenário prévio, tá, de 2026 antes do sorteio, tá? Como vai ser o sorteio dessa quinta? Primeiro, vai ser sorteado, tá, os confrontos da fase 1. Essa fase 1 são 6 equipes e não envolve, tá, equipes do Brasil nem da Argentina. É uma fase pré da pré, podemos chamar assim, tá? São 3 equipes que vão se classificar e a gente daqui a pouco até passa os nomes dessas equipes, porque a gente já vai começar focando de onde começa para o Bahia, de onde começa para os brasileiros, que é na segunda fase. As equipes foram divididas em 2 potes. Pote 1 estão aquelas que, em tese, têm o melhor ranking. No pote 2, as 8 de, em tese, o pior ranking. Por que eu estou falando em tese? Porque a Conmebol, ela não espera, Cássio, o encerramento de todas as competições Já para esperou fazer o sorteio. numa época mais desorganizada, até que, ó, não dá para ser assim. A FIFA não faz isso, inclusive, Sim. detalhe, a FIFA sorteou os grupos da Copa do Mundo, e não foi a primeira vez, com bolinhas abertas, E assim. também acontece isso. Se a Itália for para a Copa do Mundo, a Itália já está sorteada no pote 4. Ela perde o ranking Sem dela. ter o peso do ranking É. que ela representa. Só que a Itália foi para uma repescagem, então até faz sentido. Aqui não, aqui são. Mas isso é uma repescagem, de certa forma. É, mas. Eu acho que dentro você consegue traçar um paralelo com isso aqui. Sim, mas é porque as equipes não estão chegando via repescagem, estão chegando porque seus campeonatos nacionais demoraram, tá? Nesse caso da segunda fase, existem 2 torneios em aberto, tá? No continente. O campeonato equatoriano, e por isso aquela vaga Equador 3, ela pode ser da LDU ou do Barcelona de Guayaquil, tá? Detalhe, quem vencer vai para a fase de grupos. O terceiro colocado, o campeonato equatoriano já tem um campeão, que é o Independente Del Valle. Que acabou de Barcelona fechar uma parceria com o muito Curitiba. interessante, inclusive. O Barcelona é o segundo, está 1 ponto na frente da LDU. A última rodada é nesse domingo. Só que o Barcelona enfrenta justamente o Independente Del Valle, fora de casa. Não vale nada pro Del Valle, mas é o campeão, não tem por que tirar o pé contra um rival histórico. Então, essa segunda vaga, tá? Ela tá em aberto entre essas 2 equipes. E essas 2 equipes, Cássio, têm ranking melhor que o Bahia. Se já tivesse a definição, o Bahia cairia da 7ª para a 8ª posição, mas ainda seria pote 1. No entanto, a gente vai demorar um pouquinho ainda,
a definição da Copa da Bolívia. Ainda faltam as semifinais e as finais. E nesse cenário da Bolívia, são 3 equipes que podem se tornar Bolívia 3. The Strongest, Blooming e o Nacional do Potosí. O The Strongest tem um ranking superior ao do Bahia, tá? A Copa da Bolívia, ela não é exatamente mata-mata. Só para chegar. Ela Começa tem com grupos, né? grupos, não é mata-mata lá no formato todo, não. E aí, Cássio, se fosse o The Strongest, o Bahia não seria sequer oitavo. Se fosse LDU ou Barcelona, tanto faz, e o The Strongest definido, o Bahia iria para o pote 2. Ou seja, essa pressa, que na verdade não é pressa, é realmente, como o Cássio falou, organização necessária da Conmebol, ela acaba ajudando muito o Bahia, Cássio, nessa segunda fase. Por quê? Porque além de ter possivelmente um adversário mais fraco, faz o segundo jogo, tá, em Salvador. E pela caminhada de 2025, a gente vê o quão foi estratégico para a CN trabalhar com empate fora de casa e triunfo, tá, na Fonte Nova. As 8 equipes que estão no pote do Bahia, tá? Botafogo, a equipe de melhor ranking, Sport Cristal, o Guarani do Paraguai, o Independente Medellín da Colômbia, o Argentino Júnior, tá, da Argentina, Tolima da Colômbia, o próprio Bahia e o Achipato do Chile, tá? Do outro lado, o Liverpool do Uruguai, o Carabobo da Venezuela, o O'Higgins do Chile, Não, é. o Equador 3, que vai ser LDU ou Barcelona, o Bolívia 3, que vai ser The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí, e 3 times que vão vir da fase 1. Que times são esses, Cássio? O Alianza Lima, time pode trazer um grau de dificuldade a mais, o Deportivo Táchira da Venezuela, a Universidade Católica do Equador, que é aquela equipe que ganhou o grupo que o Vitória estava na Sul-Americana. Torcida ínfima. Assim. Isso. Veja, seria, apesar do desempenho que o time está tendo, assim, é saber que o jogo de ida de baixo Isso. apelo. O 2 de Maio do Paraguai e o Juventude do Uruguai, além do Bolívia 4, tá? O Bolívia 4, que se bem que pode ser Bulu Bulu ou The Strongest, É. mas aqui, de todos os outros nomes, basicamente só o Alianza teria uma atmosfera assim. Então, Cássio, com as cartas na mesa, vamos falar só em segunda fase. Qual a melhor e a pior opção? A pior é muito fácil de apontar. É claro que a pior opção é o Equador 3, né? O Equador 3, o Bahia, eu acho que perderia até o favoritismo contra Liga de Quito ou contra o Barcelona, né? Não, se for contra a LDU tá em 10º lugar no Acabou de fazer uma grande Libertadores, né? Veja, assim, acabou de perder uma vaga na mão na final, né? 3-0 na ida, tomou um 4 assim, o Palmeiras jogou para fazer 4-0, mas é um time que foi para semifinal, fez 3-0 na ida, time que 23 ganhou a Copa Sul-Americana, que ganhou ali, assim, não precisa ficar apresentando muito não. Não. E Inverteria o favoritismo. e outra, e joga na altitude, ou seja, é um time cascudo, um time que tem altitude no mando de campo, e sobretudo no mata-mata, porque ainda você joga um jogo na altitude, mas tem outros 5 nesse caso é só ir de volta. Sim. Se for, mesmo o Bahia com o grupo City lá, mas nesse momento A Liga é mais forte. a liga seria o Barcelona do Equador seria chatíssimo, mas pelo menos não tem altitude, certo? Sim. Guayaquil não tem. Mas e também o estádio é muito maior, é o estádio que já recebeu a final da Libertadores É o de time que 22. eliminou o Corinthians ano passado dessa fase, com o treinador que vestia fraque. Segundo né? Castilho, se eu não me engano. Isso, gravatinha borboleta. Barcelona do Equador, vice-campeão da Libertadores de 90 diante do Olímpia e de 98 aquela final contra o Vasco. Sim. E o jogo de volta foi lá, inclusive, no estádio. Mas, enfim, a LDU, pelo presente, daria mais trabalho. Então, sem dúvida, de tudinho aqui. Agora, você está falando das piores opções, né? Não, veja só, o que há de mais difícil? Equador 3, sem dúvida. Porque os dois. Seriam... É porque a gente tá falando do Equador 3 escolhendo quem é do Equador 3 mas aí, né? o Equador 3. Mas em segundo lugar, eu vou pro Liverpool do Uruguai. Primeiro, segundo lugar, você já vai pro Liverpool. Ganhou o campeonato uruguaio. O cara tem a vontade de chamar de Liverpool, né? Hã? Liverpool. Eu falei como? Não, mas eu chamo Liverpool do Uruguai. O do Uruguai eu trago sem sotaque. Sem meter sem meter o Liverpool. Os 6 meses de cultura inglesa, exatamente. Né? Cultura inglesa aqui no Recife é uma escola, né? Só obrigado pensar que esse menino fez curso. O Liverpool... O Liverpool? Agora eu fiquei sem saber como chamar. Ganhou o campeonato uruguaio de 23. O uruguaio geral. Sim. Porque é que nem
É difícil saber, porque tem uma apertura, tem um clausura, e no Uruguai ainda tem a particularidade que eles têm o intermédio. Veja, como se não bastasse ter 2 por ano, eles meteram ainda o que Só fica. quem gosta disso é tu. Tem o apertura, o primeiro, a abertura, o intermédio, intermediário e o clausura. No Brasil, só quem gosta disso é tu. E já que essa curiosidade, o Liverpool já ganhou o intermédio em 19 e 23, o apertura em 22 e 25 e o clausura em 20 e 23. Perceba que tá sempre ali. Virou E a terceira força? ganhou o Campeonato Uruguaio de 23. Sim, de 25 também, né? É o time de Lute, né? Inclusive. Sim. Agora sim, não virou terceira força porque o Defensor ele ganhou as últimas 3. Ele perdeu desse ano, mas ele tinha sido tricampeão na Copa do Uruguai. E Danúbio e Defensor tem mais tradição. Mas enfim, dos times sem ser Peñarol e Nacional, essa é a principal força do Uruguai na atualidade. Então, Sim. ainda que Tanto ficou com a vaga Uruguai 3, né? ainda que o estádio Belvedere. Detalhe, semana passada lançaram o projeto de reformar o estádio Belvedere para 15 mil pessoas. Não faço muita ideia de quando vai ter 15 mil pessoas no jogo do Liverpool, mas pode ter em algum momento. Mas fica aqui. Eu concordo com o Equador 3, mas segundo, porque o chileno seria chato e tal, mas O Aliança, se vier, não é pior, não. eu iria pro Liverpool. Sabe por quê? O Bahia jogou com o Boston River, que é muito pior, E deu e trabalho. foi 0x0 na ida. Foi. E difícil na volta 1-0, jogo duríssimo. Então, assim, veja, o Liverpool, ele tá aí por ter sido. O campeão uruguai foi o Nacional e o vice foi o Peñarol. Aí quem foi o maior pontuador? O maior pontuador foi esse. Então, eu deixaria. Por esse cenário, Fred. Ele. Até para colocar no Uruguai. O Uruguai tá Nacional como campeão do Campeonato Sim. Uruguaio, o Peñarol como vice-campeão. Os dois no pote 1 da fase de Não, já tá grupos, na fase como de grupos. sempre. Mas no Aí- pote 1. São aí muito vem valorizados o O ranking. Liverpool como melhor pontuador, tirando esses dois, e o segundo é justamente Juventude. o Juventude. Então, eu acho que tá bem escolhido, tá? Equador 3, a pior das opções, disparado. Cássio vai de Liverpool como segunda pior opção. Então eu fecho acordo aí colocando, se o Aliança passar dessa confusão aqui, o Aliança Lima como terceira pior opção, tá, Cássio? Acho que dessa forma a gente fecha. Só a tábua anual, o Campeonato Uruguai, como eu falei, na hora a tábua anual é juntando tudo, né? O Liverpool, a campanha, 37 jogos, juntando tudo, acho que foram 18 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 51 gols a favor, 37 contra. Assim, é consistente, sabe? É consistente. Você fecha que o Aliança é o terceiro. O primo do Bahia, o Montevideo City Torque. Porque não tem, Sim. de verdade, né? Até porque chama, veja, se chama o Manchester City de primo, esse aqui é primo também, tá? Sim. Foi o 8º lugar. Você considera que o Aliança seria o terceiro, à frente do O'Higgins? Pela força popular. Sim. Pela força popular, mas na parte técnica, faz tempo que não faz uma graça. Então vamos lá, a gente já definiu os 3 piores caminhos. Lembrando, isso é o pior caminho só da segunda fase. Só da segunda fase. A gente depois vai para pro restante, tá? Qual é o melhor caminho, Cássio? É bronca porque aqui. Aqui não tem como saber. Você pode colocar um, mas é um de várias opções. Vamos considerar os favoritos. Seriam Aliança, Universidade Católica e o que viesse ali do Bolívia 4. Eu nem sei se a Universidade Católica é favorito, sinceramente. Também assim, não sei, Por exemplo, eu colocaria Strongest, por Se exemplo. fosse para ir, porque eu acho que a chance do Strongest é mais Seria forte maior que ser o Bolívia 3. Então, né? ok. Eu vou tentar ignorar a fase 1, certo? Tá. Aí o cara bobo. Ainda que tenha feito uma Libertadoresinha. O cara é bobo. Cara bobo. Tá chato pra jogar ali, viu? Tá. Mas. Se for do navio, não sei se. Mas não vai ter navio, né, pô? Antigamente a turma ia. O cara sair de Salvador pra fazer uma excursão no Pará. Era a voltinha no Oceano Atlântico todo dia até chegar. Então, a gente falou aqui, tá, da segunda fase. Eu vou avançar o slide, porque nesse slide aqui, a gente já vê as datas, tá? A primeira fase, 4 e 11 de fevereiro, mas não. Às vezes o torcedor não entende, tá? Primeira fase não tem o Bahia, primeira fase não tem clubes brasileiros. São aqueles 3 jogos daquelas equipes que a gente viu ali, da Aliança, Deportivo Táchira, o Universidade Católica do Equador, o 2 de maio do Paraguai. A estreia do Bahia, Cássio, é 18 de fevereiro e já está definido que é fora de casa, tá? O Bahia define em casa no dia 25 de fevereiro. Vai ser uma sequência, tá? Perceba que quando começar, Cássio, pega todas as quartas-feiras. E aqui vale o adendo. O torcedor do Bahia, acho que 90% deve estar ciente, mas talvez aquele que está
Um pouquinho à parte, Fred. E a Copa do Nordeste, sei o quê? 2 pontos. A Copa do Nordeste ainda não teria começado. Sim, só em março. Só começa em março, no dia 25. E o Bahia não está na Copa do Nordeste porque está na Libertadores. Isso. E a loucura é justamente essa. Mas ok, do tipo, o Bahia vai jogar 18 de fevereiro e dia 25, são as 2 semanas. Se cair, porque se cair não joga a Sul-Americana, só Sim. joga a Sul-Americana os eliminados da terceira terceira fase. fase. Se você chegar à terceira fase, você já está Numa competição internacional. Como foi na hora que o Bahia eliminou o Strongest, quando ele foi pegar o Boston River? Já é o seguinte, se passar a fase de grupos da Libertadores, se não passar a fase de grupos da Sul-Americana. Sim. Mas se você cair aqui, em 25 de fevereiro, a Copa do Nordeste só começaria um mês depois E o Bahia não pode e o jogar. Bahia não pode jogar. Não sei se tentaria alguma coisa, viu, Cássio? Mas pode. não Veja, tem o que fazer. Não, né? veja, não tem o que fazer porque aqui a Copa já vai estar toda pronta. Sim, claro, claro. Não, primeiro, não tem o que fazer porque o regulamento já estava publicado. Assim, Claro, eu sei. O Ceará até tentou isso, se não caísse, mas acabou caindo. Agora tem um detalhe importante, tá? A tabela do Campeonato Brasileiro já saiu. Já tem 2 jogos que vão ser adiados do Bahia, tá? Essa parte me chamou a atenção. Dia 18 e dia 25. Quando saiu o calendário, eu achava que nunca mais teria esses choques. Mas talvez seja só esses os da preliminar, porque os da fase de grupo 4. Os da Exatamente, preliminar. os da preliminar. Mas eu achava que nem isso teria. Aí vira um problema. Porque a primeira divisão começa. Ela começa. Já começou, na verdade. Já Ela vai começa, tá rolando, ela começa sim. em final de janeiro. Ela Sim. começa na última semana de janeiro. Já vai estar rolando. O Bahia pode ter 4 jogos remarcados. Aí já 4 jogos já marcados. Tipo, o calendário acabou de ser refeito e não foi suficiente. Excluiu o Bahia da Copa do Nordeste. E nem assim, Fred, foi suficiente para de repente evitar 4 jogos remarcados. Caramba, então assim, a sensação que fica é que o calendário é meio sem solução. Isso aqui é uma contenção de danos. Talvez até melhore. O Bahia é um dos clubes do mundo que mais disputou jogos oficiais em 2025, Fred. Sim. Inclusive, SofaScore, por causa disso, o SofaScore trouxe um dado bem interessante. Os times com mais passes certos no mundo, aí tinha lá PSG, Bahia, assim, Flamengo. Mas isso aqui eu achei um absurdo. Tá. Minhoca traz a informação, Cássio, que os jogos da 4ª rodada, tá, teriam esse comprometimento, ou seja, desses 2 aqui, uma tá livre e a outra comprometeria no Brasileiro. Não são exatamente... ok. Seria o jogo Bahia e Chape, e se o Bahia passar, aí é o clássico Bahia e Vitória. Tá? Adiaria. Detalhe, adiaria, sabe Deus, pra quando? Minhoca já disse isso. Não é que adia, não. É que adia pra perder de vista. Ou então jogar Perto da Copa do Mundo, perto da Copa do possivelmente, Mundo. tá? Se o Bahia... Mas aí que tá, o Bahia é cheio de jogadores. Se o Bahia não tiver nenhum convocado, porque se tiver convocado, o Bahia... Opa, pera, calma. É. Isso aconteceu na reta final do Brasileiro com Palmeiras e Flamengo, onde não tinha um encaixe. Só a rodada, no fim das contas, só aconteceu porque foi na data FIFA, porque os dois perderam jogadores. O Flamengo não jogaria se o Palmeiras não jogasse, nem o Palmeiras jogaria se o Flamengo... Então, no fim das contas, os dois jogaram. Salvo aí, de repente, vai para uma data FIFA, supondo que seja como a CBF fez esse ano. Aí o Bahia tem, sei lá, Juba, tem Mingo, sei lá, tem algum jogador na Copa. Vai aceitar jogar? Cássio, vamos avançar uma fase, tá? O Bahia passou, classificou. Se acontecer isso, estará na fase de grupos ou da Sul ou da Libertadores. Agora Exatamente. vai disputar para onde? Aí agora eu queria que a gente escolhesse o pior caminho possível e o melhor caminho O pior é possível o Botafogo. do cruzamento. E vamos considerar aqui, Cássio, que a LDU vem, Certo. ou o Barcelona de Guayaquil vem, tá? Porque aqui tá como representante Equador. Ok. Detalhe, aí já não é que nem Copa do Brasil, é misturado, pode pegar clube do mesmo país, Pode pegar tudo não há restrição. e o mando de campo é sorteio. Não há O restrição. ranking não, porque seria ruim pro Bahia o ranking, que ele tem um ranking mais baixo, mas o ranking... Vamos lá. O mando de campo é sorteio. Pior, Botafogo disparado, por muito. Por muito. Guarani do Paraguai, pelo que já fez com os brasileiros, Eu acho o Guarani do Paraguai. tirou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Assim, veja, não é questão de achar, não. É questão de que o Corinthians, pessoal, é a mesma coisa. Assim, quando pegou. Foi tipo. Eu sei, mas. Um segundo, só para. Tem um tempinho, foi em 2020. Isso, mas veja. Não, mas já fez outra. Já tem. Ele tem esse histórico. Eu achava até que fosse menos tempo. Mas. É o mesmo pato morto. Veja, a gente tá em 2025 e você reagiu Mas como eu vou citar meus 3 piores, tá? Depois você diz os seus. Ó,
Botafogo por muito em primeiro. Sim, por muito. Eu vou pro terceiro lugar, não tem segundo lugar não, certo? Eu Certo. acho que tipo, Botafogo tá muito à frente. Aí no terceiro lugar ali, Argentino Júnior, pô. eu ia colocar eu ia colocar Tolima e Argentino Júnior. Guarani, Argentinos Júnior e Tolima. Pra mim, Botafogo. Ainda não sei se o Independente Medellín talvez, mas o Tolima, porque detalhe, já tirou também o Sim. Corinthians, inclusive. Eu iria de Botafogo, tá? Argentino Júnior. O equatoriano, se passar e tiver aqui, aquele que eu falei, seja LDU. Se for LDU, pra mim, é logo após do Botafogo. A LDU passando, eu já considero a LDU a segunda pior opção, cara. Se aí é mais próxima do Botafogo. Aí não é esse primeiro e terceiro, como o Cássio falou, não. Seria Botafogo, Argentino Júnior e Barcelona de Guayaquil, ou Botafogo, LDU e Barcelona de Guayaquil. Vamos lá. Checando aqui, o Argentinos, ele fez uma primeira divisão muito forte na Argentina. Muito forte isso. Juntando lá o Apertura, o Campeonato Argentino, agora explicando rapidamente. Antigamente era, já foi tantos formatos, mas o formato durou uns 20 anos, eram 20 clubes apenas. O primeiro turno era um campeonato, Apertura, o segundo turno era um campeonato, 19 rodadas. Aí ele foi mudando, ele voltou a ser, esse ano voltou a ser Apertura e Clausura, mas com a diferença. Agora são 28 clubes e tem fase de grupos e mata-mata depois. São 2 grupos de 14, se faz 14 rodadas, enfim. A temporada não é uma temporada de 38 jogos, é uma temporada de 32 jogos e você não enfrenta todos os times do campeonato. Dito isso, o Argentino Júnior ficou em terceiro lugar. O líder foi o Rosário Central, que acabou ganhando o título no fim das contas. A AFA deu um título de campeão de liga para o Rosário Central, embora o Apertura tenha sido conquistado pelo Platense, que ficou bem atrás na classificação, e 22º o campeão da Apertura, e o Estudiantes, que foi o 15º, ganhou o Clausura. Mas o Argentinos, que não ganhou nenhum nem outro, juntando os dois campeonatos, ficou em terceiro lugar com 16 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, e foi vice da Copa Argentina, e aí numa zebra perdeu para o Independiente e Rivadavia. Inclusive o argentino só está aí porque, detalhe, ele foi pela classificação do Campeonato Argentino, mas ele teve a chance de ir como campeão da Copa Argentina. E que estaria na fase de grupos, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí foi Independente, não é o de Avejaneiro, é o Rivadavia, de uma zebraça, primeiro título do clube. Então, Cássio, para você, Botafogo, Guarani, Argentino. Só o último detalhe. Botafogo, campeão da Libertadores de 24, e Argentinos, campeão da Libertadores de 85, como estreante. Jogou, a primeira vez foi campeão ali. Para você, Botafogo, Guarani, Argentinos. Sim, e junto com o Tolima também. Junto com o Tolima. Para mim, Botafogo, se vier LDU. Parece um sorteio com mais peças chatas do que o de 25. Parece. Para mim, Botafogo, se vier LDU segundo. Tudo bem. Acho que ficou claro. Eu não considero LDU, mas com LDU eu concordo. LDU em segundo, e aí eu não vou nesse teu barco do Guarani, não, tá? Eu pulo para Argentinos e Tolima. Nossa única discordância é essa. Se vier Barcelona de Guayaquil, para mim, o Argentino Júnior pula para a segunda posição, o Tolima para a terceira e o Barcelona para a quarta, tá? E aí eu vou para os melhores caminhos. O Argentinos tem a tradição, tem tudo, tem o terceiro lugar. Eu gosto do Campeonato Argentino, procuro ver alguns jogos. Não me encantou muito não, sabe, assim. Mas é um time argentino, tá chegando numa temporada longa, com resultados expressivos, mas eu não achei um time... O melhor caminho é o Huachipato. O Huachipato, né? Que eu não sei nem se escapa do cruzamento. O Sporting Cristal, vice da Libertadores, é o último título do Cruzeiro, 97, gol de Elivelton. Para mim, os melhores são o Huachipato, o Sporting Cristal e esse teu Guarani. E ainda digo mais, esse teu Guarani eu coloco para mim, ordem dos mais fáceis. O Huachipato, Guarani e Sporting Cristal. Aí eu vou ter que pesquisar sobre o Guarani. Tá, me obriga isso, porque já tá desrespeitoso demais com... Qual o apelido do time? É o Cacique. Meu Deus do céu, vamos aqui. É o Cacique Palmarés, que são os títulos dos caras lá. Guarani. 11 títulos paraguaios. Último 16. Mas foi vice... Detalhe. Vice do Clausura, ele acabou de perder o Campeonato Paraguaio. E a Copa Paraguai chegou na final... Não chegou... Paraguai é a mesma coisa. Campeonato Paraguaio, Apertura, Clausura. Esses caras são uma loucura com 2 campeonatos. Não gosto do modelo. A temporada, Fred, pronto, você acha aqui a campanha do Clausura 25. Vê se você acha a classificação final aqui. Temporada, 44 jogos no Paraguai. Cerro Porteño, líder geral, 24 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Segundo lugar foi o Guarani, que ficou na frente do Libertad, ficou na frente do Olímpia.
Ficou na frente do Nacional querido, aquele que foi vice da Libertadores pro São Lourenço. Guarani fez 44 jogos, 26 vitórias, é um time de basquete. 5 empates e 13 derrotas. Não trabalha muito com empate, não. É o único time com um dígito de empate. Todos os outros têm 10, 13, 14. Cássio, só pra já colocar o carro na frente dos bois, tá? Respeita o Guarani. Viu? Se o Bahia, tá, atravessar as duas fases, tá, da pré-Libertadores e chegar na fase de grupos, tá? Primeiro, vai dar um salto no ranking, né? Sim. Pela quantidade de pontos. Aqui a gente já tem esse desenho, que ainda não é um desenho consolidado, porque quando a gente chega, Cássio, na fase de grupos, além da última rodada do Campeonato Equatoriano, que interfere também aqui, veja que aqui estão de novo, Cássio, no pote 1 LDU, no pote 2 Barcelona, tá? Um deles vai vir para cá e o outro vai lá para aquela vaga que a gente acabou de passar. A Copa da Bolívia não interfere na fase de grupos, mas a Copa do Brasil sim, tá? Se o Corinthians passar, ele é pote 2. Se o Vasco passar, ele é pote 3. E isso mexe diretamente com o Libertad e com o Júnior Barranquilla. Lembrando que nesse cenário, para não confundir, é um ou outro aqui, Um tá? ou outro, e aqui também, tá? LDU, Barcelona, um ou outro também. Corinthians e Vasco, não é que eles vão inverter, não. Tipo, se der Corinthians, o Vasco não está na A Libertadores. diferença da LDU e Barcelona é que quem perder tá na segunda fase. No caso e explicando o cenário brasileiro, o Corinthians terminou em 13º e o Vasco 14º, os dois na zona da Sul-Americana. Como essa regra do vice da Copa do Brasil só vale a partir da Copa do Brasil de 26, então a Copa do Brasil de 25 só está oferecendo a vaga ao campeão. Isso. Então o campeão vai à Libertadores e o vice vai ter que usar a vaga do brasileiro na Sul-Americana. Que é fase de grupo já, né? LDU e Barcelona, a gente já explicou, não, tá? Libertad e Júnior Barranquilla, eles ficam esperando só a questão do pote. Se a LDU vencer, tá? O Libertad vem para o pote 2, certo? Se a LDU vencer, o Libertad vem para o lugar do Barcelona de Guayaquil, tá? Se o Corinthians vencer, o Júnior Barranquilla vai para o pote 3. Então, é muito claro o que tem de fase de grupos. No caso, chegando, detalhe, tá ruim, tá chatinho para chegar na fase de grupos. Mas se chegar na fase de grupos, tem uma curiosidade assim. Na Argentina, que tem 7 vagas, sim. A Argentina, oficialmente, eles dizem o que é grande. A gente brinca G12, G11, hoje é G12. Mas na Argentina, 5 grandes e ponto. Sim. O Estudiantes é tetra da Libertadores, acabou de ganhar o campeonato argentino, não é grande para os caras. Dos 5 grandes, Boca, River, Racing, Independiente e São Lourenço, o único que vai jogar a Libertadores é o Boca. Ou seja, a armada argentina Libertadores, ela tem o Lanús, campeão da Sul-Americana. Pote 2. Platense. Pote 4. Que ganhou o Apertura, mas, detalhe, ele tinha sido um dos piores classificados, mas depois ganhou o Apertura e foi mal no Clausura. Resumindo, de 28, Fred, no ano, o time foi o 22º, pô, mas ganhou o Apertura e foi campeão nacional. O Estudiante, que eu acabei de falar, ganhou o Clausura, eles vão jogar o Troféu de Campeões no sábado. O Independiente Rivadavia, que eu já falei, Copa Argentina. O Rosário Central, que foi o melhor colocado da tábua anual e ganhou o título de campeão de liga também. 3 campeões nacionais por ano na Argentina. E o Argentino Júnior. Assim, então é muito curioso. Agora, aí você fala isso tudo, tem um grande, mas aí você vai na preocupação dos argentinos. Lanús é o atual campeão da Sul-Americana. O Estudiantes é tetracampeão e ganhou a de 2009, né? Tem 3 no passado, mas tem uma até recente. O próprio Argentino Júnior já foi campeão. O Rosário Central já ganhou a Copa Comembol. Então, no fim das contas, só Platense e o Rivadavia que nunca fizeram a graça nos torneios internacionais. O sorteio, tá, da fase de grupos é dia 18 de março e o início em 8 de abril. O Bahia... Caramba, o cara já chega aqui cansado do brasileiro. Hã? Total. Mas o Bahia, por não ter conseguido a fase direta para essa fase de grupos, de novo, tá, ele vai para o pote 4. Mais uma vez ele larga do pote 4, que significa um grau de dificuldade chato. Quais são os prejuízos do pote 4, Cássio? Primeiro, obviamente, enfrentar equipes de potes melhores. E não tem reserva de time nacional. Isso. Pode pegar Flamengo pro pote 4. Então. É isso. Pro pote 4. Esse é o segundo maior problema, que você está no risco de pegar Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Cruzeiro. Pegou o Inter, tá? por exemplo. Fluminense. Ele não tem reserva nem de ranking, nem de bandeira, tá? E é o último fato do pote 4. Repete a distribuição de jogos que Rogério Ceni tanto reclamou, de fazer as rodadas 5 e 6
fora de Salvador, fora de casa, tá? Então, de novo, o Bahia vai para esse contexto. Então, assim, Lembrando que a única chance do Bahia ter revertido é se ele tivesse vencido o Fluminense, porque no fim das contas, com a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, o sexto lugar isso, não, não, tanto que o Botafogo não entrou lá teria com ele. tanta. Ele teria a única, ele só tinha, no fim das contas, ele só não estaria aqui se tivesse vencido o Fluminense. Isso. O Bahia pode pegar um grupo, Cássio, por exemplo, seria o grupo da morte absoluto: Flamengo, Estudiantes, Independente Santa Fé e Bahia. Não poderia ser o Rosário Central, isso. por exemplo. Palmeiras. Pô, veja, esse grupo tem outras opções para ser chato, viu? Aí você bota o Universidade Católica, sim. É isso que eu ia dizer. Mas aqui já fica. Eu ia dar outro exemplo: Palmeiras, Lanús, Universidade Católica. Sim, muito chato, tá? muito. Se a LDU vier. Não, a LDU não pode vir para cá. Mas poderia ter, por exemplo, LDU, Cruzeiro, Rosário Central e Bahia, tá? São grupos que Tem. podem ficar muito pesados. O melhor dos cenários, de novo, ter um uruguaio como cabeça de chave. Esse é o melhor dos cenários. Desde que não faça o papelão do segundo jogo contra o Nacional, né? Foi lá, ganhou no Uruguai, na volta sentiu ali e ali saiu do trilho a Até classificação. porque o próprio Independente Del Valle, O hoje eu Nacional- já acho muito pesado. É. Então, o melhor caminho é você pegar os dois uruguaios, e aí você ter muita sorte É, aqui o- no é o pote melhor, 2. é o melhor caminho, mas. Porque tem que ter um caminho no fim das É. contas, mas é chatinho. No pote 2, realmente é muito decisivo. Você pegar Bolívar ou Universitário, Sim. tá? O Cerro Porteño já é mais chato, Bolívar ou Universitário. Mas o Cerro Porteño ainda estaria bem na conta, Não, aí eu ia pro Júnior Barranquilha. se ele entrar, né? Isso. E ali no Não, pote. porque se ele não entrar, vai ser o Libertar, né? Não, se ele não entrar, é o Corinthians. Certo, não, ok, Certo? desculpa. É o Corinthians. Não, então, antes do Cerro Portenho, eu acho mais interessante pegar o Barranquilha. Isso. E que pode até vir um Libertar pra cá também, se a LDU vence o jogo, tá? No pote 3, Cássio, aí tem opções, do meio né? pra baixo, né? Always Red, Coquimbo. Coquimbu, Lagoaíra ou Cusco, que é o antigo que eu falei aqui no programa passado. Real Potosí? Não, pô, do Peru. É o antigo Cienciano, não. Eu falei no programa passado, meu Deus. Real Garciano. Garcilaso? Não. Garcilasso, isso mesmo. É, Real Garcilasso. É esse mesmo, É esse mesmo. isso mesmo. Esse Eu mesmo. gostava do nome Real Garcilaso. Virou o Cusco, tá? Cujos apelidos são La Máquina Celeste, Puerza Celeste, Rasa Celeste. Então é isso, tá? Desenhadas as possibilidades, tá? Para o Bahia no sorteio da fase 2, no sorteio da fase 3, que é tudo, né, ainda em dezembro, no dia 18 de dezembro, tá? E se o Bahia avançar, a gente já tem um cenário do que pode vir lá no sorteio de 18 de março, 3 meses depois, a gente voltaria a redesenhar o caminho do Bahia na Libertadores, tá? Obviamente, assim que acabar o sorteio, a gente vai fazer um vídeo para tudo que a gente debateu aqui como teoria, analisar como fato, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo já no dia 18, já na quinta-feira, quando vai acontecer o sorteio na sede da Conmebol, terminou esse vídeo, já procura para ver se já teve o sorteio e se já tem a nossa nova análise atualizada, né, sobre o destino do Bahia na Libertadores Ou de seja, é esse 2026. vídeo entrando no ar, você terminando de ver esse vídeo, já tem. Já procurando outro. Já procure tá? outro. Mas fizemos a nossa parte aqui e apresentamos os rumos do sorteio, as possibilidades do sorteio. Últimos detalhes, até porque é um pré. Essa é a quinta vez que o Bahia disputa a Libertadores. Obviamente é um recorde do Nordeste. É a segunda vez seguida, coisa que nunca tinha acontecido no clube. E na pontuação geral dos nordestinos na Libertadores, o Bahia é o maior pontuador, tem 38 pontos em 24 jogos, com 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Depois vem o Fortaleza com 24 pontos. Isso em 3 participações do Fortaleza, o Bahia tinha contando 4, né? O Fortaleza com 20 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Depois veio o Sport com 23 pontos em 2 participações, com 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Náutico, que jogou em 68, com 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, o que era tão raro, no fim das contas, nos últimos anos, Fred,
Só não teve 24, ó. Fortaleza em 22, Fortaleza em 23, ninguém em 24. Bahia e Fortaleza em 25 e Bahia em 26. É o período de maior presença, assim, por muito, do Nordeste na Copa Libertadores da Totalmente, América. totalmente, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, tá? Deixa sua opinião nos comentários. Se ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, dá essa força pra gente, tá? Vai aqui em cima no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem outra forma de nos apoiar ainda mais, que é se você virar um membro aqui do canal. A gente ainda tá organizando as categorias, como a gente vai apresentar isso para vocês, mas já temos categorias abertas aqui. Já vamos, inclusive, essa semana trazer os primeiros conteúdos restritos aqui para os assinantes. Mas se você não quiser assinar, tiver com a grana curta, também não se preocupe que os conteúdos restritos não são diretamente relacionados à nossa cobertura regular, tá? Tudo que a gente oferece, a gente vai continuar trazendo em 2026, tá? O 45 minutos, ele é patrocinado pela Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, carrega essa bandeira, tá? Junto com 45 minutos há muitos anos. Também somos patrocinados pela Montebello, uma das maiores distribuidoras de produtos de saúde, tá? No Brasil. Se você for do Recife, a Montebello começou a abrir lojas físicas aqui no Recife e entrega com frete grátis, tá? Para toda a região metropolitana do Recife. Teve um torcedor do Bahia, Cássio, que marcou o minuto exato que eu falei frete grátis e colocou assim no comentário: "Que bom ver Fred falando em frete grátis", De fazendo a vez em, de referência vez em quando o mercado oferece a Luciano Juba. essa possibilidade. A 10, saúde esportiva, Celso vai começar, viu, os trabalhos ali Me, para me, espan- melhorar a me, espan- qualidade de saúde me dele, tá. espantou O homem o vai o homem tamanho da vai meta, viu? forte, o homem vai forte, o homem vai para perder Eu peso, para achava, eu ganhar achava que a meta dele era menor. para ganhar massa muscular. A gente vai acompanhar essa evolução de Celso na 10 saúde esportiva, que é absolutamente completa, tá. Village Porto de Galinhas, aí eu só falo o seguinte: entra no Instagram do Village e conhece o que a gente tá falando, código podcast45, dá 20% de desconto, tá. Na mais na mais reduzida tarifa que você encontrar, saiba que ainda tem 20%. Promoção no Village, tudo pela metade do preço, nunca fica. O Village é um hotel com alta busca, nunca vai ter uma promoção na metade do preço. Mas um período, maio, abril, os hotéis costumam ter um valor menor, saiba que o nosso 20% vai ser sempre inserido nesse valor menor, tá? Dá uma olhada no Instagram, Village Porto e Galinhas, um verdadeiro paraíso, um hotel que a gente viu se transformar, tá? Inovar, investir em estrutura, em qualidade, e hoje é um verdadeiro resort, tá? Aqui do litoral sul de Pernambuco. E fechando, água mineral Indaiá, tá? Do grupo Minalba e distribuído aqui no Nordeste pela Da Fonte Distribuidora. É isso. Eu sou Fred Figueroa, fiz mais esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção é de João Trigueiro, a edição é de Gabriel Costa. Se você assistiu em algum formato de corte, esse corte foi assinado pelo Mãos de Tesoura, Caio Cortes, tá? Nós somos o 45 Minutos, agradecemos demais a atenção, o apoio e a companhia de vocês. Valeu. Até a próxima, tchau, tchau.